Vamos voltar no tempo lá para 1726, na Inglaterra. Imagina só a cena, uma notícia inacreditável começa a se espalhar pelo país. Uma camponesa analfabeta estava dando à luz coelhos. Isso mesmo, coelhos. E não era um só não, eram vários. E olha, isso não é conto da carochinha, não é folclore, foi um evento que chegou lá no topo do poder, enganou médicos super renomados e deixou o próprio rei fascinado. A história da Mary Toft levanta uma questão, né? Como é que uma farsa tão bizarra, mas tão bizarra, foi levada a sério? O que estava em jogo aqui era nada mais, nada menos que a reputação de toda a profissão médica e, bom, a credulidade de uma nação inteira. E não era só fofoca de boca a boca, viu? Os jornais da época, como esse aí, o Weekly Journal, trataram o caso como uma notícia séria, uma notícia bem atestada. Para quem lia, a história era real. E isso, claro, só aumentava o fascínio e a confusão geral. Ok, então vamos ao começo de tudo. A nossa protagonista é Mary Toft, uma mulher de 25 anos, pobre, analfabeta, que morava numa cidadezinha chamada Godalming. O ano é 1726 e a vida dela está prestes a virar o centro de um escândalo nacional. A história toda começa de um jeito bem sombrio. Depois de sofrer um aborto, a Mary, um mês depois, em setembro, entra em trabalho de parto de novo. E com a ajuda da sogra, ela diz que paria uma coisa que parecia um gato sem fígado. Mal sabiam eles que era só o começo. E foi aí que a farsa ganhou uma credibilidade gigantesca, porque chamaram John Howard, um obstetra local super respeitado com 30 anos de carreira. No começo, claro, ele duvidou, mas aí ele mesmo testemunhou os partos da Mary. Ele ficou tão convencido, mas tão convencido, que começou a guardar os coelhos em álcool para estudar e a escrever cartas para colegas famosos, transformando o que era um boato local num verdadeiro fenômeno médico. Bom, e as cartas do Dr. Howard não ficaram só entre os médicos. A notícia dos nascimentos milagrosos se espalhou como fogo, sabe? Saiu da pequena Godalming e foi parar direto nos ouvidos da realeza, lá em Londres. E quem ficou super intrigado com essa história toda foi ninguém menos que o rei George I. Ele era um monarca de origem alemã que nem falava inglês direito e ficou absolutamente fascinado. A história era tão esquisita que ele simplesmente não podia ignorar. E com a atenção do rei, o caso deixou de ser uma curiosidade médica para virar um assunto de Estado. 17. Esse foi o número final. Mary alegou ter tido 17 partos de coelhos, ou de pedaços de coelhos. A dimensão da farsa era impressionante. Antes mesmo de qualquer investigação séria começar, o país inteiro já estava obcecado pela mulher que não parava de parir coelhos. O rei não ficou só ouvindo a história, não. Ele agiu. Mandou seus próprios especialistas para investigar. A questão agora era científica. Mary Toft era um milagre da natureza ou uma fraude muito, muito bem feita? A corte se dividiu. E aqui a coisa fica bem interessante, porque a gente vê o choque de visões. De um lado, tinha um Nathaniel Santandré, cirurgião do rei, que viu no caso uma chance de ficar famoso e acreditou em tudo de primeira. Do outro, o Cyriacus Allers, que foi bem mais metódico, fez uma análise forense e desconfiou da história desde o comecinho. Isso aqui ajuda a explicar por que gente tão inteligente caiu nessa. A tal da teoria da impressão materna era uma ideia médica aceita na época. Acreditava-se que um desejo muito forte ou um susto durante a gravidez podia literalmente deixar uma marca física no feto. E a história da Mary, de que ela tinha tido um desejo incontrolável por coelhos, se encaixava como uma luva nessa teoria. O impossível se tornava plausível. Por ordem do rei, Mary Toft foi levada para Londres no dia 29 de novembro, para ser observada bem de pertinho. Longe de casa, longe do controle da família, a pressão em cima dela aumentou demais. A capital do reino ia ser o palco do final dessa história. E o fim veio rápido. Em Londres, com todo mundo de olho nela, os partos pararam. Ela ficou doente, provavelmente por uma infecção causada pela própria fraude, e o golpe final veio quando um porteiro foi pego no flagra tentando entregar um coelho para ela. Em poucos dias, a farsa inteira desmoronou. As provas que apareceram eram irrefutáveis. A confissão do porteiro foi a primeira peça do dominó a cair. Logo depois, a ciência deu o veredito. Eilers descobriu que os coelhos tinham comido, o que seria impossível para um feto. E para fechar, a tal placenta que a Mary mostrou era, na verdade, uma bexiga de porco. Caso encerrado. Mas mesmo com todas as evidências, a Mary continuava negando tudo. O que finalmente fez ela confessar foi a ameaça do Dr. Manningham.
Ele disse que ia fazer uma cirurgia experimental nela, para ver se o corpo dela era diferente. Imagina, diante da ideia de uma operação dolorosa sem anestesia, ela finalmente abriu o bico e contou a verdade. A confissão não foi o fim da história, foi só o começo de um escândalo nacional. A humilhação pública foi gigantesca, e não só para Mary, mas para todos os médicos importantes que acreditaram nela. O método era chocante de tão simples e grotesco. Mary confessou que ela mesma colocava os coelhos mortos dentro do corpo e depois fingia as dores do parto para os médicos retirarem. E ela não agiu sozinha, não. Acabou entregando a sogra, que era a parteira, e até mesmo o Dr. Howard. As consequências foram devastadoras. Mary Toft ficou presa só por alguns meses, mas o Dr. St. André, aquele que mais acreditou nela, teve a carreira destruída. Ele morreu na pobreza. E a profissão médica como um todo sofreu um golpe terrível na reputação, virando motivo de piada no país inteiro. A cultura da época não perdoou, claro. O grande artista e satirista William Hogarth criou essa gravura aí, Cuniculari Frenei, que imortalizou o escândalo. Nela, os médicos e especialistas são mostrados como uns bobos, uns incompetentes, fascinados pela farsa. Isso consolidou a imagem do evento como um momento de pura tolice. No fim das contas, o estrago foi profundo e duradouro. A credulidade dos especialistas abalou a confiança do público na ciência e na medicina. A história de Mary Toft virou um alerta, sobre como a ambição e a vontade de acreditar em algo podem cegar até as mentes mais instruídas. E essa história ecoa até hoje. Ela nos lembra de como uma narrativa bem contada pode passar por cima dos fatos, como a mídia pode amplificar o que é bizarro e como até os especialistas podem ser enganados. Fica a pergunta no ar. Quantas Mary Tofts existem por aí hoje, talvez de formas diferentes? A história está cheia de contos incríveis como este. Que outro evento estranho, que outra farsa famosa a gente deveria analisar da próxima vez? Deixe uma sugestão aí nos comentários. E se curtiu desvendar este caso bizarro com a gente, não esquece de se inscrever no canal para não perder nossas próximas viagens por eventos inacreditáveis da história. Até a próxima!